O vídeo de hoje levará você, mais uma vez, para a Idade Média. O assunto foi muito sugerido, e aqui estamos para falar sobre a forma como as pessoas deficientes viviam nos tempos medievais. Falaremos sobre os tipos de deficiência, como eram vistos pela sociedade, a opinião da Igreja e o tratamento que essas pessoas recebiam. Antes da Idade Média, durante o Império Romano, as leis não eram favoráveis às pessoas que nasciam com deficiência. Aos pais era permitido eliminar as crianças com deformidades físicas através de afogamento. Mas, felizmente, essa prática foi combatida com a chegada do cristianismo ainda na Roma Antiga. Os registros sobre a Idade Média mostram muito pouco sobre os deficientes. Nesse período da história, as pessoas com deficiência eram uma visão comum. Aliás, era muito mais comum do que hoje. Isso porque, como sabemos, não existiam muitos recursos médicos. Então, várias doenças evoluíam e causavam deficiência nas pessoas. O trabalho no campo era muito duro, e quando um trabalhador chegava a uma certa idade, enfrentava problemas graves de coluna, ou vários tipos de artrite, o que deixava muitos incapazes de se locomover sozinhos. No início da Idade Média, os deficientes físicos e mentais eram frequentemente vistos como possuídos pelo demônio, e em muitas regiões da Europa medieval, eles foram queimados como as bruxas. A população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência como castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas poderes especiais de feiticeiros ou bruxos. Mas, felizmente, esse pensamento foi derrotado por influência da Igreja, e os séculos que seguiram a Idade Média foram bem mais tolerantes e respeitosos com as pessoas com limitações físicas e mentais. Ao que parece, eles viviam sua vida sem muito destaque, e quando era possível trabalhar, eles o faziam como qualquer outro. Eram, portanto, de certa forma, integrados à sociedade medieval, dentro das possibilidades da época. Mas havia uma diferença de tratamento entre as pessoas que já nasciam deficientes e aquelas que ficavam deficientes ao longo da vida. Sob influência da Igreja, passaram a aceitar que as pessoas que já nasciam com deficiência eram as que estavam mais perto de Deus, porque estariam enfrentando o purgatório na terra, e, portanto, iriam direto para o céu quando morressem, sem precisar pagar pelos seus pecados. Mas aquelas que já nasciam normais e adquiriam uma deficiência, continuavam sendo tratadas como pecadoras e dignas de castigo divino. Os poucos registros que falam sobre deficiência citam o leproso, o cego, o mudo, o surdo, o tolo natural, o manco e o lunático. O leproso era a pessoa que tinha hanseníase, uma doença contagiosa causada por uma bactéria e que ataca os nervos periféricos, a pele e as mucosas. As pessoas tinham verdadeiro pavor de gente com a lepra, e por isso não aceitavam que elas mostrassem as lesões que a doença deixava na pele. Assim, os leprosos usavam tiras de tecido para esconder as feridas. É comum ver em filmes medievais os doentes com o corpo todo enfaixado. O cego, o mudo e o surdo poderiam ter nascido ou adquirido problema ao longo da vida, mas os problemas de visão, como a miopia e a catarata, eram considerados cegueira, de qualquer forma. Os mudos e surdos, assim como hoje, tinham uma língua de sinais e se comunicavam com a família, amigos e vizinhos. Tinham uma vida relativamente similar às pessoas sem deficiência. Acredita-se que os tolos eram as pessoas com condições como a síndrome de Down, por exemplo,
Nesta categoria, colocava-se também as pessoas com nanismo. Os tolos naturais, como eram chamados, eram usados em apresentações de rua, ou, os mais sortudos, eram levados para a corte, para entreter a realeza. Essas pessoas se tornavam bobos da corte e passavam a maior parte do tempo fazendo os moradores e visitantes rirem pelos corredores dos castelos. Em troca do entretenimento, recebiam comida boa e um bom teto. Muitos jamais reviam suas famílias. Os mancos eram pessoas que não andavam ou tinham qualquer problema de locomoção, seja por ter quebrado a perna em um acidente ou por ter nascido com deficiência. Alguns mancos eram também aproveitados para apresentações de rua, principalmente quando lhes faltava alguma parte do corpo, ou se tivesse nascido com alguns dedos a mais. Os lunáticos eram as pessoas com problemas mentais, ou qualquer problema que causasse uma deficiência cognitiva. As crenças eram também relacionadas a doenças. Por exemplo, as pessoas com esquizofrenia eram tidas como demoníacas, assim como as pessoas com epilepsia, que eram consideradas possuídas pelo demônio. Mas quem cuidava das pessoas deficientes na Idade Média? Basicamente, as famílias cuidavam de seus entes com deficiência. As pessoas que não podiam andar eram puxadas ou empurradas em carrinhos de madeira. Era comum que se encostassem em algum canto para mendigar. Surdos, mudos e cegos normalmente trabalhavam no campo, assim como os outros. Os cegos eram melhores selecionando as colheitas, devido ao tato apurado. As pessoas consideradas lunáticas eram colocadas em oração na espera de uma cura divina. O mesmo acontecia com os epiléticos e esquizofrênicos. Foi ainda na Idade Média que a sociedade passou a fazer segregação das pessoas com deficiências em hospitais ou asilos. No início, estas instituições eram mantidas basicamente pela Igreja. Apesar da existência dos hospitais e asilos, eles não eram em número suficiente para atender a todos. Por isso, muitos ficavam perambulando pelas ruas ou viviam com suas famílias. A Igreja também foi responsável pelos cuidados com as pessoas com lepra, e vários leprosários foram abertos em toda a Europa medieval. Gostou de saber como os deficientes viviam na Idade Média? Quer ver outros vídeos como esse? Deixe uma sugestão nos comentários. Adoraríamos saber o que você espera ver na nossa série sobre os tempos medievais e da antiguidade. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder os vídeos novos dessa série.